Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandre e quero partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Peço que você curta este vídeo após assisti-lo, que você possa se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e que você possa divulgar a palavra de Deus. Divulgue este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos e familiares. Então vamos para o Evangelho de hoje. Jesus, ele está pregando para uma multidão e do lado de fora, estão sua mãe e seus irmãos. Eles chegam para falar com Jesus, querem falar com ele. Aí alguém fala para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus fala para aquele, que disse isto a ele: quem são minha mãe e meus irmãos? E aí, estendendo a mão para os discípulos, ele diz: eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, este é meu irmão, esta é minha irmã. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho que traz algumas nuances, algumas dúvidas para algumas pessoas. Jesus tinha irmãos? Fica aquela pergunta. A gente tem que entender o seguinte: para se estudar teologia, para se estudar a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita em algumas línguas, como o hebraico, o aramaico, Então, alguns trechos da palavra de Deus está em aramaico. E quando vai se traduzir para o português, nem sempre se consegue uma palavra que vai ter um significado tão próprio para aquele termo, para aquela expressão. Então, a gente vai encontrar em alguns trechos da Sagrada Escritura, onde diz que, quando vai falar um parentesco, sobrinho com tio, se usa a palavra irmão quando se traduz para o português, porque no aramaico não tem uma palavra que expresse tio, sobrinho, primo. Então, naquele momento do texto de hoje, não eram irmãos de sangue de Jesus, mas eram primos, Então, na tradução, colocou-se irmão, na tradução para o português, mas que na verdade eram primos de Jesus. Então, Maria, a mãe de Jesus, estava ali com seus primos, e aí querem falar com Jesus. Dá a impressão, outro parêntese que eu abro aqui neste evangelho de hoje, dá a impressão que Jesus está pouco se ligando, pouco se importando com a sua mãe e os seus primos. Não é isso. Jesus, ele aproveita de cada momento, de cada instante, para anunciar o seu evangelho, para tocar o nosso coração. Ele estava ali diante de uma multidão, num lugar fechado, não cabia mais ninguém, porque senão Maria entraria, os discípulos entrariam, os seus primos entrariam, porque eles gostavam de escutar, Maria gostava de escutar o seu filho Jesus. É claro, ela também sempre demonstrou ser alguém que faz a vontade do nosso Pai que está nos céus. Uma pessoa bem justa, uma pessoa bem entregue a Deus. Tanto que ela disse o seu sim aos planos de Deus para ela, quando o anjo veio dar a notícia, que Jesus iria nascer, que Jesus viria através do seu ventre. Então, Jesus naquele momento não está distratando da sua mãe e dos seus primos. Ele apenas está aproveitando para falar: quem são da minha família? Quem são os da minha família? Quem são os meus discípulos? Quem são aqueles que são dos meus? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso ele aponta para os discípulos, Com certeza, se Maria estivesse ali dentro, ele também apontaria para ela, Mas quem ele estava vendo naquele momento e com quem que ele estava dialogando? Com a pessoa que estava intercedendo ali, Jesus, sua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo, Então Jesus, ele fala para essa pessoa, ao mesmo tempo ele está falando para toda a multidão, está falando para todos: ei, vocês aí, vocês sabem quem são os da minha família? Quem é minha mãe, meu pai? Quem é meus irmãos? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quer ser da família de Jesus? Faça a vontade do Pai que está nos céus. Cumpra os mandamentos. Esteja sempre presente na celebração, ouvindo a palavra de Deus e a colocando em prática. Esteja sempre recebendo a Eucaristia, o pão da vida, o pão do céu. Aí sim, estaremos fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus, do Pai de Jesus que está nos céus.
É isso, simplesmente isso. Jesus ele aproveita de cada instante para tocar o nosso coração, para nos chamar para mais perto dele. É claro que ele quer que todos nós sejamos da sua família. É claro que ele quer que todos nós abracemos, né, o seu reino e adentremos no seu reino. Esse reino ele veio trazer para nós, para mim e para você, para cada um de nós. Por isso ele quer que cada um de nós, eu, você, nós, façamos a vontade do Pai que está nos céus. É isso. Estendo a minha mão agora de discípulo do Senhor, consagrado como diácono da Santa Igreja, e peço por você, ó Senhor Jesus, tira toda a confusão, toda a falta de entendimento na leitura da palavra de Deus, toda a confusão que às vezes essa palavra nos traz, sem a mínima necessidade, Senhor. Nós não temos que nos degladiar por causa da palavra, não. Temos que recebê-la e receber a sua mensagem, o principal. E o principal deste texto de hoje, Senhor, deste evangelho, é que façamos a vontade do Pai que está nos céus. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo para que em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos gestos, mas também em nossas palavras, possamos fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que você possa fazer o seu comentário sobre este texto, que é intrigante, né? Este texto que Jesus vem trazer para cada um de nós. Faça o seu comentário. Se você quiser fazer um pedido de oração também, o faça. Estarei rezando por você. A paz esteja contigo.